Ora viva, sejam bem-vindos ao canal TV Supremo. Hoje há um assunto muito polêmico que todo mundo já sabe. Não vamos deixar de falar acerca desse assunto, porque na verdade nós estamos para informar. A CAD foi chumbada e o Venâncio Mondlane reagiu. Sem mais delongas, antes de mais nada, subscreva, deem um like, compartilhe, porque esse canal precisa da sua ajuda. Vamos ao assunto. Talvez a mais importante, eu acho que toda a gente está aqui preocupado com isso, que é esta questão da CNE ter decretado, digamos, ter rejeitado as listas da CAD para as eleições provinciais e também para a Assembleia da República, com base no argumento da nulidade. É realmente espantoso porque, segundo o direito público, uma instituição, um órgão, só pode exercer competências para as quais a lei der cobertura para exercer essas competências. Então, competência de nulidade, decretar nulidade não é competência da CNE. A CNE tem que verificar procedimentos e depois há um período em que, se houver irregularidades de qualquer concorrente, há um período para sanar essas irregularidades. Agora, decretar nulidade é um argumento, é um conceito jurídico que cabe arguir nulidade para os órgãos de ordem judicial, não a CNE. Portanto, é estranho como é que a CNE foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá competência de decretar nulidade à própria CNE. E mais grave ainda é que toda a fundamentação que a CNE elaborou é fundamentação de situações que têm a ver com a inscrição de partido. Então, o que a CNE devia ter feito era tirar uma conclusão de anular a inscrição, mas não, fundamenta com elementos que têm a ver com a inscrição, mas conclui rejeitando a candidatura. Portanto, é o mesmo que eu estar a falar de laranjas e depois no fim eu apresentar uma maçã. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, nem precisa ser jurista para perceber que de fato a CNE foi extremamente infeliz e se calhar até facilitou o nosso trabalho, porque sob o ponto de vista da construção do argumento jurídico, tendo os erros mais básicos, mais crassos, eu acredito que o Conselho Constitucional vai certamente dar provimento ao nosso recurso. Já adianto agora que nós vamos avançar com o recurso para o Conselho Constitucional, porque também já prevíamos alguns vogais da CNE, já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação, mas já estavam a falar em público, já estavam em podcasts a dizer que haviam irregularidades insanáveis da CAD. Então nós já estávamos prevendo que havia de fato vogais da CNE que a todo custo queriam chumbar a candidatura da CAD. Nós realmente até estávamos com alguma expectativa de ver argumentos juridicamente bem constituídos e realmente o trabalho está tão facilitado porque tem das maiores incongruências até para um estudante do primeiro ano de Direito. Então significa que nós estamos tranquilos e também queremos tranquilizar a todos moçambicanos, tranquilizar a toda a malta da CAD. Não está nada perdido, portanto é um órgão que tinha a oportunidade de mostrar que é um órgão público, está ao serviço público, mostra claramente que não está ao serviço do público nem do interesse público, mas em interesses meramente partidários, interesses inconfessos. É um órgão que está a demonstrar de facto que nós temos razão quando nós dissemos no nosso manifesto que a CNE tem que ser desmantelada e criarmos uma comissão eleitoral independente, com uma outra natureza, com uma outra forma de composição, que não seja uma composição eminentemente partidária,
porque esta composição partidária, ela foi válida para o período de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo. Uma vez isso já estar consolidado, já não faz sentido hoje, com a diversidade de forças políticas que existem, coligações, grupos de cidadãos, já não faz sentido hoje constituir uma CNE em função da representação parlamentar. Isso é anacrônico, está ultrapassado, não faz sentido absolutamente nenhum. É o que nós defendemos no nosso manifesto. A CNE tem que ser desmantelada, e o que aconteceu, eu acho que até é um ato feliz, porque em certa medida alguns diziam que nós estamos a exagerar em desmantelar a CNE com a natureza, a composição que tem, mas eu acho que este ato comprova isso. Este ato veio a precipitar exatamente que a CAD, o manifesto da CAD, realmente tocou num assunto essencial, que é uma nova composição do órgão eleitoral. A decisão da Comissão Nacional de Eleições foi por unanimidade, da nossa maioria dos partidos que compõem a Assembleia da República e são também membros da Comissão Nacional de Eleições. E Paulo Cuínica disse hoje que ele também concorda com a decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições. Claro que ele tem que concordar. Se ele não concordasse, então ele não seria esse alto-falante antidemocrático que ele sempre foi desde o início. Portanto, seria espantoso se ele não concordasse. É unanimidade. Essa unanimidade de quê? A unanimidade essencialmente dos partidos que compõem a atual composição da Assembleia da República. Então, isso vem a dizer, vem claramente em sintonia com o que nós estamos a dizer, com uma comissão eleitoral. Deve ser reflexo mais da sociedade de forma multicolor, multipartidária, do que propriamente o que é a composição parlamentar, porque a composição parlamentar, muitas vezes, ela representa não mais do que 25% da população. Então é preciso arranjar um outro modelo que seja mais abrangente em termos representativos para a Comissão Nacional de Eleições. É daí que essa unanimidade, para mim, representa também a consciência do perigo que representa a proposta da CAD, porque uma vez aprovada a proposta da CAD, que é uma composição da CNE com uma natureza independente, cujo júri para a escolha dos componentes, dos vocais da CNE serão por juízes jubilados, por pessoas de alta integridade moral, ética na sociedade, eles sabem que por essa via eles não renovam os seus mandatos da CNE. Então, em parte também, toda a argumentação jurídica que ali aparece é apenas para justificar algo que querem ocultar, simplesmente que querem manter os seus mandatos, que querem manter esse status quo de uma CNE inoperante, não profissional, partidária, extremista, fundamentalista. Então, eles sabem muito bem que ao quebrar isso, eles já praticamente vão sentir que estão com as calças na mão. Os argumentos que apresenta a CNE para si são infundados? Não só são infundados, como posso dizer que chocam os princípios mais elementares do direito, né? Quer dizer, não preciso ser jurista para perceber que a fundamentação, como eu já havia dito antes, volto a repetir, a fundamentação da CNE tem a ver com elementos relativos à inscrição dos partidos. Mas a conclusão da CNE afeta a candidatura. É uma grande contradição. Só por aí, só por esse aspecto, é mesmo para, digamos assim, anular por absoluto e liminarmente essa decisão da CNE. Logo nota-se que não tem nada a ver com direito. É mais uma deliberação jurídica do que uma deliberação, queria dizer, política do que propriamente jurídica. Não tem nada de direito. A sua página do Facebook cita nomes, endereços, pessoas. Não estará desta forma a incitar a violência? Mas tem certeza que é a minha página? Não acredito. Agora tem que ter cuidado com uma coisa só. É que existem milhares de páginas que usam o rosto de Venâncio Mondlane. Então provavelmente seja isso que tenha te induzido em... Mediante essas declarações que o Venâncio Mondlane disse, o que, caro amigo, poderá ver como uma razão ou não? Ou o que você acha? Será a CAD vai conseguir, depois de ser parado aqui no meio? Comente ali, dê um like, compartilhe, não se esqueça de subscrever. Até a próxima oportunidade.